Bom dia, gente! Essa é a parte séria? Essa é a parte séria. Estamos aqui diretamente do Metabolic Health Summit em Los Angeles. Então tá, nós vamos nos apresentar, tá certo? Então vamos começar aqui com o Fábio. Fala quem você é, o seu Insta, né? Lembrando que se não puser o doutor na frente, aparece um cara todo sarado no Instagram. Então tem que ser doutor. Não que ele não seja, né, Janine? É, ele é. Mas não é porque tem que escrever doutor, fala seu Instagram. Será que não mesmo? Não sei, pode ser. Bom, eu sou o Fábio Serra, sou neurocirurgião. Meu Insta é o dr.dr.Fábio Serra. E tô aqui nessa empreitada muito bem conduzido pela Jana. E está sendo uma descoberta muito grande porque é totalmente fora do conhecimento que a neurocirurgia me traz, né? Então está sendo uma coisa bastante impactante na minha realidade. Então, meu nome é Janaína, eu sou endocrinologista. O meu Instagram é Janaína Endócrino, tudo junto. Eu arrastei essas pessoas aqui. Porque a gente é um time agora, assim. Então, o time é muito grande, só nós 4 conseguimos chegar até aqui. E temos a missão de levar para o nosso time muita informação. Tá, essa aqui. Meu nome é Maíra, eu sou médica, anestesista, que trata jejum, usa jejum terapêutico para uma série de doenças metabólicas. Seu Instagram? Meu Instagram é doutora.mairasoliani. E eu sou Kátia Fávero, sou nutricionista, né? Trabalho com essa turma bacana aqui, especificamente no consultório com o Dr. Rodrigo Bomeni, Dr. Souto lá em São Paulo. E também consegui chegar aqui por força aí da doutora Janaína. Vamos, a gente não pode perder, que lá a gente vai encontrar assim, os melhores, né? E meu Instagram é katiafavero.nutricionista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os highlights desse congresso. A gente está no último dia hoje, nos despedindo, com mais um dia maravilhoso, né? A gente vai ter o Eric Westman, o Steve Finney, o Ben Bikman. Nossa, gente. Só monstros, um seguido do outro. Assim, é para convulsionar e, na verdade, pra ninguém ir embora. Não, porque a gente está em cetogênica, então os nossos corpos cetônicos vão nos proteger contra a convulsão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns highlights que podem interessar não só os médicos, como o público leigo, porque esse congresso ele é bem específico para médico e para nutricionista e para profissionais da área da saúde que aplicam a cetogênica. O nível de detalhamento e especificações é um pouco além do que o público leigo poderia aproveitar, mas a gente vai filtrar aqui para tentar falar de assuntos que interessam a todos, porque esse congresso está sendo muito valioso com os melhores do mundo. Não é à toa que chama Health Summit, porque o topo está aqui. Então, vamos começar falando sobre a história da Mary Newport, que eu acho que é muito legal. Jana, você que tem... começar a contar a história Isso, dela. A Kátia tem... Ela até falou no Instagram dela, mas ela vai falar um pouquinho pra gente da história da médica pediatra, neonatologista Mary Newport. Bom, então a doutora Mary, né, uma médica, ela começou o trabalho dela aqui, também vou brindar. Ela trabalha aqui nos Estados Unidos como pediatra. E em 2008, mais ou menos, ela começou um tratamento com o marido, porque ele apresentou os sintomas de Alzheimer precocemente, super jovem, e eles foram em busca do que poderia ajudar, né, no tratamento, e ela chegou justamente na dieta cetogênica. E ela estudou muito, né, e começou a aplicar a estratégia para o tratamento, né, coadjuvante ao tratamento que ele fazia. E em poucos dias ela começou a ver uma melhora absurda, né? Ele começou a perder os tremores, ele tinha bastante tremores nas mãos, ele começou a reconhecer pessoas, a expressão facial dele mudou. Parece que ele tinha mais disposição, mais ânimo, e ela suplementava, né, principalmente com óleo de coco. Então, assim, depois eu acho que a gente pode até mostrar para vocês, ela nos trouxe os desenhos, porque ela começou a
ela ficou impressionada, né, com o resultado do que ela estava fazendo, e no primeiro dia ela pediu para ele fazer um desenho, e depois com a dieta, né, e com o tratamento que foi feito, ela foi acompanhando. Com 37 dias, ele fez um desenho para ela de um relógio completo, e no primeiro dia ele não conseguia fazer nada. Então, a gente viu aqui realmente os benefícios que uma dieta cetogênica de repente pode trazer, né? A gente especificamente nesse caso, né, ele tinha Alzheimer, e engraçado. Eu conheço a história dela há muito tempo, porque foi uma das histórias que me fez fazer dieta cetogênica também. Então, uma das coisas que ela não contou na aula dela, esse paciente, na verdade, ele não tinha proposta de terapêutica, ele não respondia a nada, o marido dela, e ele tentou ir para um trial, ela contou isso na aula dela. Ele estava tentando receber uma droga nova de pesquisa, só que ele não conseguiu desenhar o relógio. Ele não passou no teste, ele não tinha QI suficiente, ele não conseguiu passar no teste para entrar no estudo. E daí ela foi pesquisar sozinha, porque guideline nenhum falava nada, e ela foi descobrindo que tinha uma patente de uma droga que era um corpo cetônico para Alzheimer, e ela era bibliotecária também, ela mexia com... Bibliotecária não, ela tinha muita experiência em pesquisa de artigos e tudo mais. E daí ela começou a achar isso, ela falou assim, corpos cetônicos. Então, o que viraria corpos cetônicos? Aí ela viu que o óleo de coco teria os triglicéridos de cadeia média, que o fígado converteria em corpos cetônicos. Na época não tinha MCT, não tinha nada, o negócio era muito roots. Ela pegou e deu óleo de coco de manhã para ele. Ele já não contactuava. De tarde ele olhou nos olhos dela. Então, no primeiro dia, ele fez contato visual com ela, que há muito tempo ele não fazia. Então, essa questão do relógio é porque a gente tem um teste, que é o Mini-Mental, e tem alguns testes que a gente usa para ver cognição. E desenhar um relógio com os ponteiros e os números faz parte disso, requer muitas habilidades cognitivas, né, mentais. E daí ele não conseguia fazer nada. Ela brincou uma coisa que eu não sabia, que depois de 30 dias, eu acho que ele não quis desenhar. Porque ele queria dobrar o papel para achar o centro exato do papel. E ele queria o compasso. E queria um compasso para desenhar um relógio. Então, isso aí parece engraçado, porque as pessoas falam, que isso, é uma louca que deu óleo de coco pro marido. Não, ela é médica, neonatologista, não é qualquer uma. E aí ela começou a dar MCT. E ela é engraçado, assim, porque tem essa questão dela e tem a questão do Dale Bredesen, que é também outro autor que a gente pode comentar depois, em outro momento. Mas a aula dela foi sensacional, porque aí ela foi mostrando o que existe depois disso. Inclusive, depois apareceu uma droga nova, né? E aí ele conseguiu entrar. Só que o remédio piorava o Alzheimer. E ele estava no grupo que estava tomando o remédio. Então ele piorou e regrediu tudo. Acaba de contar. E aí ela voltou, ela parou de usar a droga e aumentou a dose do MCT. E aí nessa época ela já tinha ido atrás das cetonas exógenas. E aí ela conseguiu reverter um pouco, né? Não foi totalmente. Foi totalmente. Então não lembro. Por isso que ela fala que a história dele tem um meio feliz e um final triste, porque ele acabou morrendo depois. Ele reverteu totalmente de novo, depois de horas. Ele tomou um éster de cetona, horas depois ele voltou a conversar. No dia seguinte ele já fazia tudo de novo, acho que 3, 4 dias depois ele já fazia planos e mexia no calendário, tirava a louça da máquina, ele até trabalhou se barbeou sozinho. Ele voltou a trabalhar na biblioteca do hospital, gente. O cara voltou a ser funcional, né? Mas aí acabou que ele não tinha só Alzheimer. Ele tinha uma demência dos corpos de Lewy, né? Lewy. Que é uma doença neurodegenerativa, e aí ele acabou falecendo. Fala o que você acha da aula. Você também. Bom, vou fazer uma análise assim, já foi bem exposto aí toda a história, deu para sentir o drama que é ter uma doença onde você não tem um recurso disponível, o recurso oficial, né, vamos chamar assim, só que quando você tem alguém do seu lado, alguém próximo, alguém que você tem um zelo muito alto, você acaba não aceitando o que te é ofertado, tanto pelo sim quanto pelo não, e você vai atrás, né? Então eu acho que o meu destaque aqui, eu acho que eu vou para um lado humano, que eu até comentei com as meninas aqui, que é legal, que até no inglês tem o tal do willpower, né? A força de vontade, e que eu acho que ela não resolve. A willpower, ela é temporária, ela é sazonal e você fica sujeito a essa variação. E o que importa mesmo é o why power. E esse porquê que você define algumas coisas que motiva e faz você ir contra a maré. Não é à toa que as meninas estão aqui, cada uma delas, a gente estamos aqui já há alguns dias conversando e nos humanizando, né, conversando, e a gente vai ouvindo a história de cada um e você vê que cada um tem um why power para estar aqui, né?
E é isso que motiva. Então, meu destaque ela é mais uma paciente, ou um familiar de um paciente, que acaba modificando o sistema e dá a cara para bater e vai, fuça e acha por causa desse white power muito forte por trás, né? Então, meu destaque para ela é isso. Além dela, também teve o caso da mãe, né? Com a criança que teve um tumor maligno, pode adiantar, né? Que eu acho que já faz o link, a mesma coisa. Eu não lembro o nome dela, que eu sou péssimo para nome. Mas ela trouxe o caso, o filho dela nasceu normal, gestação normal, desenvolvimento normal até mais ou menos quase 1 ano, quando a mãe começou a perceber uma diferença de um lado para o outro na motricidade e na coordenação. A princípio levava nos médicos, pediatra, ninguém aceitava, discordavam dela, mas mãe é mãe, né? E a gente aprende, né? Para quem tem uma boa faculdade e quem também é pai, que nem que sou agora, respeita. A mãe sabe mais do que o médico que está acontecendo. Tinha coisa estranha e, de fato, alguns meses depois, após ela insistir, e descobriram, exato, e aí acharam um tumor maligno, realmente era maligno, gigantesco, e a criança foi submetida à cirurgia por um bom neurocirurgião. A ressecção não pôde ser total, porque sendo total ia trazer déficits, e não era o que, né, a morbidade não é interessante, diminuir a qualidade de vida da criança, e tirou, a gente chama de gross total resection, tirou praticamente, acho que 85% do tumor. 70, 80, E aí ele começou o tratamento regular de adjuvante, que é químio, rádio. E mesmo assim, nos exames de controle, eles mantinham edema cerebral e mantinha-se a lesão com realças. Tinha um tumor lá. Aí começou a aumentar depois de um período. E nesse momento a mãe resolveu arregaçar as mangas e ir pra cima. Legal, deixa eu só interromper uma coisa. A mãe, nesse caso, ela perguntou: existe alguma coisa que eu possa fazer pelo meu filho em relação à dieta? Tem alguma coisa que mude? E o que responderam pra ela? Não tem nada, deixa ele ser feliz, do tipo, deixa comer açúcar. Só vida isso. Normal, vida que vida segue, normal. come o que você quiser, dá o que ele quiser. E aí é o fantástico. E ela foi atrás, começou a aplicar cetogênica, e no começo, que a Maria lembrou uma coisa, além de ela tomar a negativa de que não existia nada, quando ela falou, descobri a cetogênica, vou fazer o que ela ouviu? Meu Deus, você vai ferrar seu filho, é muito restritivo, vai ficar subnutrido, meu Deus, essa mãe é louca! Aí ela tem um diapositivo, um slide sensacional que mostra os riscos de uma cetogênica com os riscos da terapia quimioterápica. Quimioterapia, demência, alteração urinária, anemia, cegueira, bem lembrado, surdez, que é estatisticamente renal, insuficiência coisas leves, né? E risco da cetogênica, né? Que risco? Que ela colocar, seria o risco social, seria o risco de sofrer porque os amigos comem doce, seria o risco de se adaptar e falar. Exatamente. Tanto é que a criança até hoje faz cetogênica. E o mais impressionante, eu sou neurocirurgião, você vê a imagem final que a mãe coloca lá da ressonância comparativamente pós-operatória com a doença meio que em controle, e agora praticamente tem uma cicatriz cerebral que, se você não olhar com cuidado na tomografia, nem deve aparecer, só aparece na ressonância, e a criança está 100% bem, entendeu? Show. E essa mãe, quando ela se deparou, né, com a situação e disseram que ela era louca porque ela ia fazer uma dieta cetogênica com o filho, ela falou assim: eu não tenho escolha, eu vou fazer, se existe uma possibilidade, eu vou tentar, não pode fazer mal. E ela foi atrás de tudo que ela podia para obter conhecimento, para fazer uma dieta saudável, né, para o filho dela, de acordo com a proposta, né, cetogênica. E ela mostra pra gente, era uma mãe falando, né, e ela mostra os cuidados. Depois a gente vai postar tudo isso para vocês verem. É emocionante. E aí, é bem legal esse enfoque que ela deu, que foi o seguinte: ela não perguntou pro médico se ele gostava ou não de que ela implementasse a cetogênica. Ela falou: eu informei o meu médico. Isso é super importante, que a gente informe o próprio médico das decisões de implementar ou não uma cetogênica. Ter o consentimento do médico, hoje em dia está difícil, mas a gente está aqui inclusive para isso, para difundir melhor a segurança e os benefícios, que são inúmeros, sobre os corpos cetônicos e o poder deles como moléculas que servem como hormônios com ação sistêmica. É por isso que, quando a gente começa a implementar a dieta cetogênica, parece que a gente faz bruxaria, porque condições médicas que aparentemente não têm relação nenhuma começam a melhorar.
E se a gente começar a compartilhar aqui os nossos casos pessoais de pacientes, vai parecer que a gente é curandeiro. Mas Melhor não, não. os corpos cetônicos são... não vamos fazer isso. Os corpos cetônicos têm ações que a gente ainda nem sabe todas essas ações. E esses congressos são importantes por isso, porque a gente está vendo o alcance das melhoras da cetogênica, tanto no câncer, quanto ontem a gente viu a aula do co-host do evento. Um do câncer, depois a gente Tá bom. Então, é muito importante lembrar que a postura da mãe foi super importante e ela terminou a aula de uma maneira muito importante, falando que a gente precisa parar de achar que é sofrimento transformar o nosso estilo de vida alimentar se é ele que vai nos trazer saúde. Então ela não tem dúvida nenhuma que cetogênica é o caminho para o filho dela e ela se esforça em transformar essa necessidade médica em algo prazeroso e feliz com o próprio filho. Então ela se diverte fazendo compra, ela traz as crianças para a cozinha, ela faz as comidas bonitas com uma apresentação interessante para as crianças e ela se diverte com isso. Então a gente precisa ter essa parte muito importante dentro da gente, que se a gente precisa mudar o estilo de vida, a gente precisa fazer disso algo divertido e feliz para que dure e seja a longo prazo. E não só uma dieta da moda que dura 2 dias, 1 mês, um verão, um carnaval. Diga, Jana. Eu fico orgulhosa de ver vocês falando isso. Pensar que há alguns meses atrás eu era tipo um cisne negro falando sobre esse assunto. Eu fico emocionada. Na verdade, assim, eu queria chamar a atenção que ela não fez isso sozinha. Ela teve um apoio de um site aqui dos Estados Unidos, chama Max Love Project, que é um site para isso, para câncer com dieta cetogênica, apoio para as famílias, com nutricionistas, com receitas, explicando tudo, inclusive com bibliografia. Eles têm um documento que você faz download só com os artigos científicos sobre câncer e dieta cetogênica para você entregar para o seu oncologista. Isso aí não precisa ser em português, vocês podem pegar e dar para o médico. O médico tem a obrigação de falar inglês. É o mínimo, né, gente? Para a gente se atualizar a falar inglês, né? Tem que falar. Então, artigo científico, se não lê, você nem vai nesse médico, em outro médico. Então, ela teve todo esse suporte, porque o que acontece? Uma criança não pode fazer uma dieta cetogênica sozinha, não pode. Porque pode atrapalhar o crescimento. Então, você tem que ter um nutricionista do lado, tem que fazer um plano alimentar, ele tem que ser acompanhado. Conforme a criança cresce, a atividade física que muda, as calorias têm que ser acompanhadas, a quantidade de cálcio na dieta. Mas isso é muito tranquilo, desde que você tenha um médico e um nutricionista do seu lado. Tá certo? E dá para crescer e dá para fazer. Porque não tem nada que faz crescer menos ou matar que um tumor cerebral do tamanho do que o menino tinha. E ela falou isso, eu falei assim, o que é pior? Meu filho recusar um docinho na escola ou ele morrer? Então, eu gostei muito, assim, porque ela realmente foi muito pragmática, porque eu vejo muita gente falando isso, ai, tadinho do paciente com câncer, você vai tirar o açúcar dele. Eu falei, não, na verdade, se existe uma terapia eficaz para ajudar no tratamento, e isso envolve tirar o açúcar, a decisão é dele, se ele prefere comer açúcar e morrer mais rápido, ou se talvez um tratamento que ainda precisa de pesquisa, de ensaio clínico randomizado, isso apenas já existem vários estudos, é plausível, mas ainda precisa de mais estudo. Mas mesmo assim eu vejo pessoas que falam assim, não, eu tenho chance, não, mas eu vou parar de comer açúcar. Então isso pra mim é mimimi, na boa. Deixa eu complementar uma situação que você acabou de apontar aqui, que me lembrou agora, que teve, nós ouvimos sobre isso na aula do Acém Malhorta e daquela médica do Virta, Sarah Halbert. Que é a decisão compartilhada. Lá no Brasil, a gente, ou pelo menos o Tribo Forte, quem ouve, o Souto fala muito isso também, o Bobeni, as meninas publicam isso aqui, que a gente perdeu, o Zé Neto, bem lembrado, a gente perdeu essa decisão compartilhada, né? E o que elas colocaram aqui, você vê que teve imposição, você vê que ela teve que informar o médico que ela decidiu e acabou. Porque se ela vai tomar opinião, o médico não aceita compartilhar, ouvir o outro lado e tentar entender, por mais que ele não acredite ou não aceite, né? Só para contextualizar rapidamente, recentemente uma mãe perguntou para mim o que eu achava, que ela deu homeopatia para a criança dela e melhorou. Falei, você acredita? Melhorou? Mantenha. Agora, não sei te expor porque eu já não tenho expertise nisso. E uma outra situação rápida, veio uma vez um paciente com um tumor realmente na cabeça para mim, todo mundo queria que operasse, o paciente estava em sã consciência, maior de idade, falou, eu não quero que mexa nada. E tem que respeitar, por mais que eu também quisesse mexer. Então você vê que hoje em dia, né, a maioria perdeu isso, saber que eu não tenho poder, a gente não tem poder e tem que fazer uma decisão compartilhada e respeitar quem está do lado precisando, né? Lembrando que esse menino tinha todos os fatores prognósticos ruins. A idade do aparecimento do tumor, a localização perto da hipófise, que é a glândula que produz os hormônios mais importantes, que influencia todos os hormônios do corpo da gente, e para ficar cego, pertinho do quiasma óptico.
O jeito que ficou depois da cirurgia, que a ressecção foi incompleta, também era um fator de mau prognóstico. O fato de ter aparecido uma lesão nova depois da cirurgia era um fator de mau prognóstico. O tipo do tumor já não respondia tão bem à quimio-rádio, que era mau prognóstico. Ele tinha 3% de chance de o tumor não crescer. O tumor sumiu, ele está curado, ele está bem. Vocês não têm noção. O médico com ele abraçando assim, ó. Então, é sorte? Pode ser. É o acaso? É um caso só. Na verdade não, tá, gente? Não é um caso, não é um caso só. A gente está vendo vários casos aqui, a gente conversou com os médicos que têm centros de tratamento metabólico do câncer na Turquia, no Egito, aqui nos Estados Unidos, e a gente viu os casos que eles tinham para mostrar. Inclusive tinha um neuroradiologista, né, Fábio, que mostrou alguns casos que o Fábio acho que pode comentar melhor do que eu, porque ele é neurocirurgião, não... Esse colega ali do Barrow Institute, aqui perto, inclusive no Arizona, nós estamos aqui na Califórnia, e ele mostrou diversos casos com imagem, então ele lida com imagem, é radiologista, de pacientes com esse segmento aí, além do tratamento regular, oficial, que receberam esse suporte, né, não oficial, e os resultados são impressionantes. Eu posso falar porque existe um tumor maligno, um dos mais malignos que existe, que é um tumor primário que nasce no cérebro, né, que é o GBM, o glioblastoma multiforme, e inclusive tem uma variação dele que é o gliosarcoma, que é mais maligno ainda, ou seja, não sei nem como é que a gente... É o maligno do maligno, e casos desse tipo evoluindo bem. É surpreendente. Claro que você não pode dizer que curou, a gente fala que está em remissão, né? Está acompanhando por 5, 8 anos, né? Mas a pessoa está lá, 8 anos, 5 anos, 9 anos acompanhando, a imagem controlada, e sendo que é uma doença que dá uma sobrevida sem tratamento algum de 6 a 8 meses e com tratamento regular por volta de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Como esse vídeo aqui é para leigos, é importante que a gente coloque os pés no chão e ponha os pingos nos is. Então, o que significa ver essa série de relatos de caso de sucesso no manejo de cânceres agressivos que são até considerados inoperáveis, etc. O que significa isso? Significa que existe alternativa plausível para que continuemos estudando para descobrir o que funciona, como funciona, de onde segura, podemos vir. Segura, isso é importante. Sempre a segurança em primeiro lugar. First do no harm. É a cura para o câncer? Gente, câncer é uma doença sistêmica que é muito difícil de ser desvendada. Então, quem te falar que resolveu o câncer, difícil levar a sério. Agora, a gente não pode ignorar esse tipo de resultado e não continuar estudando para que a gente consiga chegar a novas terapias que abordem o câncer de uma maneira multifatorial. Se o câncer é tão bem sucedido em se desenvolver, porque ele tem múltiplos mecanismos para se livrar de tudo que a gente tenta fazer para destruí-lo. Ele é ardiloso. Exato. E enxergando o câncer como uma doença que também tem a sua característica metabólica, a gente tem como agir de várias maneiras e estudar de várias maneiras novas alternativas. E o que a gente está vendo aqui é que essas novas alternativas se aplicam a uma série de tipos de cânceres. Então, a gente não pode ignorar essa ciência. Não dá. Poder da dúvida, né? Eu percebo assim que mal não faz. E já existem estudos em humanos da dieta cetogênica em si, com relação à qualidade de vida dos pacientes oncológicos terminais, melhorando a qualidade de vida de pacientes terminais. Muito bem lembrado. Tá? Inclusive o jejum. Segurança e qualidade de vida de pacientes terminais, que são os mais frágeis. Então, que é uma pena. A gente foi ontem numa conversa com a Miriam Calamia, né, que ela é a nutricionista que vai fazer o protocolo mundial de tratamento metabólico do câncer. Então, até agora a gente falou sobre dieta cetogênica. A Kátia está caladinha, então eu quero que ela fale o que seria um tratamento metabólico. Ela começa a falar, a gente vai completando, porque então não é só a dieta cetogênica. A dieta cetogênica faz parte, nem todo tumor responde, mas ela ajuda em outras coisas. Se não para diminuir o tumor, ela ajuda a diminuir o efeito colateral da quimioterapia, da radioterapia. Poupa a massa magra. Poupa a massa magra, ao contrário do que a gente vê alguns comunicados oficiais no Brasil falando que a dieta cetogênica faz perder músculo. É o contrário, os estudos mostram em pacientes com caquexia de câncer humanos que ajuda a preservar a massa magra. Mas a dieta cetogênica, ela ajuda a sensibilizar o tumor à radioquimioterapia.
Mas a gente viu aqui muito mais do que a dieta cetogênica, que é o que eu venho falando. Então eu queria que a Kátia só falasse um pouquinho sobre o que seria um tratamento metabólico do câncer. O que eles falaram lá na... Né? Não, e o que eu achei, e o interessante também é que, no caso, a dieta cetogênica ainda melhora os efeitos colaterais que, de repente, as drogas ou a quimioterapia pode trazer. Então, a gente viu vários estudos, inclusive alguns estudos que foi até a doutora Janaína que passou para a gente, e mostrando justamente isso, que os pacientes costumam ter bastante náuseas depois da quimioterapia, e em dieta cetogênica esses efeitos são minimizados e muitas vezes nem a pessoa nem chega, né, a passar por isso. Então, eu acho que é super importante, nesse caso, a gente ter uma nutricionista, né, no conjunto, né, do tratamento, porque a gente estuda, né, sobre o alimento por muitos anos e a gente sabe os efeitos que isso vão fazer, os efeitos que a ingestão de vários nutrientes, macro e micronutrientes, vão fazer no organismo. Então eu estou aqui para colaborar, né, no que for possível, é isso. A gente precisa estudar, né, e eu acho que... Você vai fazer uma ponte para outras situações? Ou... Não, eu vou só falar um pouquinho sobre o que a gente viu, o povo da Turquia e como eu já falei muito, eu vou deixar a Maíra falar. Para ela falar, quero que ela fale de jejum. Mas o pessoal da Turquia e do Egito, que são os que estão fazendo, já tem clínica disso, de tratamento metabólico, então eles usam muito o glifage, a metformina, no tratamento dos tumores. Existem alguns estudos muito interessantes com metformina. A gente sabe que não é só a questão de reduzir a glicose, que seria importante, mas é interessante, eles usam isso. Eles usam a insulina pré-quimioterapia para dar um choque, para dar uma hipoglicemia, para sensibilizar o tumor à quimioterapia. Então eles causam uma hipoglicemia temporária e a pessoa não tem sintoma porque ela está em cetose, tá? Que fique claro, é uma hipoglicemia leve de 50, 55, 60. E aí eles dão carboidrato para voltar a glicose ao normal, e isso seria um choque no tumor para sensibilizar o tumor à quimioterapia. Tem estudos já falando sobre isso, não são muitos estudos, eu já li todos que eu achei, tem alguns estudos, faz sentido, interessante eles fazerem isso. Eles usam a oxigenoterapia hiperbárica, que em alguns tumores poderia substituir a radioterapia, sem causar tanto dano como no glioblastoma multiforme, que a gente sabe que a radioterapia faz o glioblastoma ficar mais agressivo, ele sofre mutação e fica mais agressivo depois da radioterapia, isso acaba matando a pessoa. Os efeitos pós-rádio impactam... Fora os efeitos pós-rádio, que acaba a qualidade de vida, e a oxigenoterapia hiperbárica não faz isso. Então, eles usam a oxigenoterapia hiperbárica, hipertermia. Eles esquentam na pele, em cima do tumor, onde tem o tumor, eles esquentam, aumentam a temperatura local. Tem vários estudos em câncer de coloretal, em câncer de pulmão, em câncer de mama, então, em humanos. Então já tem estudos que ninguém lê, eu não sei por que ninguém lê, porque nós estamos muito atentos, a gente está lendo tudo, e eu acho que as pessoas, os médicos, estão em bolhas, assim, que cada um só lê o que faz e não está encostando no outro, sabe? Então, por isso que nós estamos aqui. E o jejum. Vamos falar sobre o jejum. Jejum é impressionante os benefícios que ele tem, na possibilidade que ele pode ajudar, a adjuvância que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Então, para quem é leigo e tá ouvindo, não estamos desrecomendando o tratamento convencional de maneira alguma. Ele é fundamental e o que a gente está fazendo aqui é estudar o que mais podemos fazer para tentar atingirmos o tumor de uma maneira sistêmica, porque o câncer, como uma doença metabólica, a gente tem muito mais o que fazer do que se a gente encarar o câncer como só um crescimento localizado tumoral que depois metastatiza. Genética, né? Não é só genética. A genética é só uma expressão de um estilo de vida e de uma condição metabólica que foi deteriorando. Então, o que é interessante do jejum? As células saudáveis e normais, elas se adaptam à condição do jejum, porque é algo que a gente está adaptado e evoluiu em cima disso. Desde as leveduras até os seres humanos, a gente tem respostas semelhantes do comportamento de células que funcionam direito. Então, no jejum, as nossas células saudáveis se adaptam e até diminuem o índice mitótico. Qual que é a vantagem disso? O tumor, ele não se adapta porque ele tem uma condição metabólica doente, uma mitocôndria doente, um funcionamento anormal. Isso é uma forma da gente usar essa má adaptação do tumor ao nosso favor. Então, quando a gente induz o jejum no paciente com câncer antes de começar a quimio e rádio, qual que é o racional por trás disso? Por que está sendo tão estudado?
as nossas células saudáveis se protegem, eu brinco que formam um escudo. As células tumorais, elas não conseguem se adaptar a isso e elas ficam suscetíveis. Então, o que é? Essa é a desdiferenciação que a gente fala da vantagem metabólica disso. Na hora que a gente induz o tratamento quimioterápico ou com a radioterapia, o tumor continua suscetível e as células normais conseguem estar no modo proteção. Só uma parte. Eu tive um insight aqui. Tá. Vocês querem um exemplo disso aí? Então, fico sem emprego, sem dinheiro nenhum. Né? Trabalhava em 2 empregos, começo a trabalhar em emprego só. Então, eu sou célula normal, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou gastar menos. Tá certo? Eu vou no sacolão mais barato, vou parar de comprar porcaria na internet, vou ficar quietinha dentro de casa, tá? E uma mulher maníaca, né, bipolar, em episódio de mania com cartão de crédito do ex-marido. Sacou? Essa é a diferença entre uma célula normal e uma célula tumoral. A célula tumoral não sabe lidar com a questão da falta de grana, ela está em mania, ela quer crescer, ela quer dominar o mundo, ela é o pink e o cérebro, entendeu? Ela quer dominar o mundo, não interessa, ela não entende que não tem comida mais. Então, quando você faz o jejum, você cortou o cartão de crédito dela e ela não está entendendo nada. Ela pega o dinheiro, ela quer gastar, então ela sai na rua e começa a gritar. E aí, a quimioterapia vai lá e... Então, nessa hora, por que os efeitos colaterais, os estudos sobre jejum muito interessantes como o tratamento adjuvante na quimio-rádio, por que ele é tão interessante? Porque essa diferença que eu falei para vocês de adaptação entre as células saudáveis e as células doentes, ela traz uma vantagem impressionante na qualidade de vida dos pacientes. Isso é o que a gente tem observado nos estudos que, sim, ainda são pequenos, mas tem vários trials no mundo já que estão em andamento estudando justamente os efeitos colaterais pós-quimio-rádio. Por quê? As células do esôfago, por exemplo, do estômago, do cabelo, são as que mais se reproduzem com maior velocidade. O que tem sido notado em alguns estudos? Menos náusea, menos vômito, menos queda de cabelo. Então, essa é o racional por trás da diferenciação da adaptação entre a célula doente e a célula tumoral. Isso, o jejum traz essa diferença porque as nossas células saudáveis são adaptáveis a ele. Então, é muito interessante a terapia metabólica utilizando o jejum e a gente está aqui vendo tudo isso para produzir algo muito importante para o nosso país, porque a gente não pode ficar atrás só esperando as mudanças acontecerem de maneira passiva, só porque tem tanta gente que ignora essas informações. Não vamos deixar isso acontecer, né, Janaína? Temos que agradecer a Janaína, porque essa mulher, essa mulher fez a gente aparecer aqui. Obrigada, Jana. A gente queria agradecer, nós temos que encerrar, porque já está muito longo, senão a gente não consegue postar. E aí a gente vai gravar outros vídeos. Pode. Na verdade, nós vamos falar depois de outro tema, né? Mas acho que tem que destacar também, porque não é só para oncologia. Oncologia é um tema muito impactante, forte, né? A gente empolgou. Mas mas tem lá que tem mais, né? E tem muita outra coisa para falar: performance, biohacking, tratamento de epilepsia, enxaqueca, migrânia, doenças psiquiátricas, né? Tá aí, exatamente. Então, um abraço para vocês, despeçam aí. Obrigada. Ótimo, a gente vai mostrando para vocês um pouquinho de tudo.